Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro desta quinta-feira. Estamos chegando com mais uma edição do programa Pai Eterno e eu já agradeço a você por nos receber aí na sua casa, no seu trabalho. Que nós tenhamos um dia abençoado, cheio de paz e alegria. Obrigado pela sua companhia nesse programa de oração e de fé. Eu te convido a fazer parte da família dos filhos do Pai Eterno, família que evangeliza o Brasil. Família essa que unida estabelece o reino de Cristo nessa terra. Através da evangelização, nós levamos a palavra do Senhor pelos meios de comunicação, através dos novos lugares de evangelização. Nós estamos com você para podermos difundir ao coração de todas as pessoas a mensagem de amor do Divino Pai Eterno. Os nossos atendentes estão prontos para acolher o seu cadastro, para acolher a sua ligação e também para enviar aí para a sua casa a carta mensal do Padre Robson. E desde já eu convido você a rezar e a refletir comigo. De um modo especial eu agradeço de coração a você que interage conosco nas nossas redes sociais. Você que está unido a nós nesta manhã de quinta-feira. Que Deus abençoe e fortaleça a sua vida. Eu quero acolher o bom dia da Thalita Carvalho. Thalita, muito bom dia. Que felicidade podermos começar mais um dia sob as bênçãos do Divino Pai Eterno. Bom dia, Padre Wellington. Bom dia também para você que está aí em casa, no trabalho, assistindo o nosso programa nesta quinta-feira, nos acompanhando. Já espero o seu recadinho. Estou aqui com o celular na mão, esperando a sua mensagem no nosso Instagram, TV Pai Eterno, tudo junto. Você pode acessar a nossa conta. Conta para mim como está o seu dia, o seu pedido de oração, o seu agradecimento. E a sua postagem também pode ser feita na nossa página no Facebook, também com o nome TV Pai Eterno. Espero o seu recadinho e vou ler aqui durante o nosso programa, que só está começando. É isso mesmo, e a gente agradece desde já a participação de todo o povo de Deus que está ligadinho no nosso programa, ao vivo para todo o Brasil, aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai. Hoje é dia 29 de agosto, dia em que a igreja celebra o martírio de São João Batista. Durante o nosso programa, nós vamos rezar a oração pedindo a sua intercessão. Vamos conhecer um pouco da vocação dos leigos, que é celebrada pela igreja nesta última semana de agosto. Por isso, vamos receber aqui no nosso Santo Café o reitor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, o professor Volmir Amado, e conversar sobre o papel dos leigos na missão cristã e na vida da igreja. Aqui você também fica por dentro das principais notícias e informações da Igreja Católica. É quinta-feira, é dia de participação do nosso correspondente em Roma, Silvonei José. Esse é o programa Pai Eterno, que só está começando. É momento de rezarmos juntos. É hora de nossa oração inicial. E eu rezo especialmente por você. Vamos entregar a nossa vida e o nosso dia ao Divino Pai Eterno, suplicando a Ele as suas bênçãos e graças. Vamos juntos acender em nosso coração a vela da fé, no momento em que nós celebramos essa graça de estarmos unidos em prece e em oração. Vamos pedir ao Senhor que reacenda em nós a chama do seu Espírito Santo, que esteja unido ao nosso coração, a fim de que as nossas preces possam ser agradáveis ao coração de Deus.
Pedindo as bênçãos do Senhor, vamos rezar juntos nesse dia que começa, colocando as nossas disposições no coração do Divino Pai Eterno. Senhor, estamos todos reunidos em Teu nome, rogando vossas bênçãos para que possamos nos fortalecer e aprender a vivenciar os vossos ensinamentos, nos tornando melhores a cada dia. Agradecemos por todo o amparo e proteção e pedimos que seja sempre o nosso guia, hoje e sempre. Auxilie-nos a sermos tão bons quanto o Senhor espera de nós, a sermos mais amáveis, pacientes e resignados perante as provações que precisamos viver. Ilumine nosso caminho para que possamos chegar ao Pai, que nos espera repleto de amor e de júbilo. Que o Senhor nos oriente, nos conduza e nos faça ser fonte de alegria a quem precisa de nosso auxílio. Amém. Que Deus seja louvado em sua bondade e poder sobre nós e que possamos viver à luz de sua palavra. Vamos pegar a Bíblia, cartilha de oração, para acompanharmos o que o Senhor tem para nós nesta quinta-feira. Vejamos a boa notícia que Ele nos convida a meditar. Abra sua Bíblia no livro de São Marcos, capítulo 6, versículos de 17 a 29. Marcos, capítulo 6, versículo de 17 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. De fato, Herodes mandara prender João e mantê-lo na cadeia por causa de Herodíades, esposa de seu irmão Filipe, com a qual tinha casado. Porque João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher de teu irmão. Herodíades, por isso, o odiava e procurava tirar-lhe a vida, mas não o podia, pois Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o protegia. Quando o ouvia falar, sentia-se muito embaraçado, mas gostava de ouvi-lo. Ora, chegou um dia oportuno. Herodes, por causa de seu aniversário, deu um banquete aos grandes da corte, aos tribunos e aos nobres da Galileia. Entrou a filha de Herodíades e pôs-se a dançar, agradando a Herodes e aos convivas. O rei disse então à moça: pede-me o que quiseres, que te darei. E jurou-lhe: tudo o que pedires, eu te darei, até mesmo a metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe: o que vou pedir? Esta lhe respondeu: a cabeça de João Batista. Voltando logo para junto do rei, fez o pedido: quero que me des agora mesmo, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento feito perante os convivas, não quis deixar de atendê-la. Enviou logo um guarda com a ordem de trazer a cabeça de João. O guarda foi e o decapitou na cadeia. Depois, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. E esta a entregou à mãe. Quando os discípulos de João souberam disso, foram lá, pegaram seu corpo e o colocaram num sepulcro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, qual é a mensagem que o evangelista deseja nos transmitir?
A não ser por ocasião da paixão, não temos nenhuma notícia de que Herodes tenha se encontrado com Jesus. A fama de Jesus, no entanto, despertava curiosidade acerca de sua identidade. O relato da morte de João Batista vem depois da notícia de seu martírio. João, o precursor do Messias, é o mártir da moral. Foi preso e decapitado por denunciar uma união ilegal entre Herodes e Herodíades. Herodíades, por isso, exigia a morte de João, aproveitando-se de uma atitude primária e intempestiva de Herodes. A amante de Herodes quer eliminar a voz que denuncia o seu mal. O poder de Herodes, essa é a leitura subliminar, contrasta com o poder de Jesus. O poder que Herodes exerce exclui e mata. O poder que Jesus promove faz viver e suscita o gosto pela vida, pois é o poder do amor. Parece que o sofrimento, a prisão injusta de João e a sua morte representam a paixão e a morte de Cristo. Hoje nós celebramos o martírio de São João Batista. Na festa de aniversário de Herodes, João teve a sua cabeça decepada a pedido de Herodíades. O texto diz que Herodes ficou triste, mas não podia faltar com a sua palavra. Ele havia feito um juramento na frente dos convidados. Dessa tristeza, ninguém merece e nem precisa. Uma tristeza que não se compromete com a vida, com a justiça, com a transformação. João perdeu sua cabeça não por causa do pedido da garota, mas pela sua profecia, pela sua coragem de denunciar os erros de Herodes e da sociedade de sua época. Todo profeta veio para incomodar de fato. E com João Batista não foi diferente. Perdeu a cabeça por causa de Jesus e ganhou a coroa de glória no reino dos céus. De fato, a profecia ainda está em extinção nos dias de hoje. Nosso mundo precisa de profetas, de homens e mulheres dispostos a dar, se preciso for, a vida pelo Evangelho e pelos valores do reino. Que o exemplo de São João Batista, o precursor do Messias, aquele que preparou os caminhos para a vinda de Jesus, possa, de fato, inspirar o nosso coração e a nossa vivência na comunidade. Vamos pedir o auxílio e a ajuda dos amigos de Deus. É o momento de rezarmos um pouco mais sobre o santo do dia. Hoje, dia 29 de agosto, é o dia do martírio de São João Batista. Hoje lembramos a santidade dele, que pela sua vida e missão foi consagrado por Jesus como o último e maior dos profetas. São João, de altas virtudes e rigorosas penitências, anunciou o advento do Cristo e, ao denunciar os vícios e injustiças, deixou Deus conduzi-lo ao cumprimento da profecia do anjo a seu respeito. São João Batista desejava que todos estivessem prontos para acolher o mais forte por isso. Impelido pela missão profética, denunciou o pecado do governador da Galileia, Herodes, que escandalosamente tinha raptado Herodíades, sua cunhada, e com ela vivia como esposo. A razão de sua morte teria sido o fato que ele condenou o comportamento de Herodes Antipa, que convivia com a cunhada Herodíades, que era viúva do seu irmão Filipe. Por causa disso, o rei o colocou na prisão e depois, para satisfazer o pedido da filha de Herodíades, Salomé, que depois de ter dançado em um banquete,
pediu isso ao rei. Herodes mandou decapitar João Batista. Vamos juntos rezar a oração ao glorioso São João Batista. Príncipe dos profetas, precursor do divino Redentor, primogênito da graça de Jesus e da intercessão de sua Santíssima Mãe, que fostes grande diante do Senhor, pelos estupendos dons da graça, de que fostes maravilhosamente enriquecido, desde o seio materno. E por vossa admirável virtude, alcançai-me de Jesus, ardentemente vos suplico, que me dê a graça de o amar e servir, com extremado afeto e dedicação, até a morte. Alcançai-me também, meu excelso protetor, singular devoção à Virgem Maria Santíssima, que por amor de vós foi com pressa à casa de vossa mãe Isabel, para serdes livre do pecado original e cheio dos dons do Espírito Santo. Se me conseguirdes estas duas graças, como muito espero de vossa grande bondade e poderoso valimento, estou certo de que, amando até a morte a Jesus e a Maria, salvarei a minha alma, e no céu convosco e com todos os anjos e santos, amarei e louvarei a Jesus e a Nossa Senhora, entre gozos e delícias eternas. Amém. São João Batista, rogai por nós. Esse momento de graça e de bênção para nós está bem unido à vontade do Senhor. Bendito e louvado seja a Deus nos seus santos e santas, que esse momento de expressão da vida destes homens e mulheres, amigos do céu, possam nos inspirar na caminhada. Vamos nos unir e mais uma vez acompanhar aquilo que acontece na igreja no Brasil e no mundo. Vamos estar ligados nas notícias da igreja. Essa semana aqui no programa Pai Eterno nós estamos acompanhando as manifestações na defesa e preservação da Amazônia. E estamos compartilhando com você vídeos que falam sobre a presença da igreja naquela região. Os incêndios, de fato, têm prejudicado as paisagens e trazido outros tipos de problemas, como prejuízos na saúde de inúmeras crianças, por exemplo. No vídeo de hoje, sobre a presença da igreja na região amazônica, nós vamos acompanhar o depoimento de Daniel Seidel. Ele é assessor da Repam no Brasil e fala sobre as lutas da igreja na conversão pastoral e ecológica. Acompanhemos. A realidade amazônica é muito desafiadora, porque ao mesmo tempo que eu vejo muitos sinais e aprendizagem no modo de o povo se organizar, ter os seus meios de vida, a sua própria economia e até a sua própria forma de expressar a sua crença e espiritualidade, eu vejo um povo tremendamente atacado pelos grandes projetos que ali querem ir só para usufruir da riqueza e deixar apenas os resíduos para essa população. Então é um desafio muito grande, é uma interpelação muito grande, é um clamor muito grande que move toda a igreja na região amazônica e deveria mover toda a igreja em nível universal e também no Brasil. Eu acho que a Repam representa, no trabalho que a gente fez também de escuta do Sínodo, essa capacidade de se solidarizar com esse povo e essa retomada de uma igreja que se preocupa com a vida concreta do povo e reconhece nesse povo sofrido o rosto de Jesus crucificado e quer construir meios e modos desse povo ressuscitar nas suas lutas, fortalecendo tudo aquilo que já existe na Amazônia e fazendo com que isso seja conhecido no Brasil todo e no mundo inteiro. E o que o povo na Amazônia está pedindo é uma conversão pastoral e ecológica da igreja, para que realmente esse povo seja
o sujeito eclesial privilegiado e que possa também ser protagonista da liturgia, possa ter as suas lutas compreendidas, abraçadas e reforçadas por todos os homens e mulheres da igreja, sejam eles bispos, cristãos leigos e leigas, sacerdotes, religiosos e religiosas. Então, o grande clamor do povo é essa presença da igreja nas suas lutas cotidianas para que esses povos todos tenham vida. Eu espero uma renovação profunda da igreja, que homens e mulheres que hoje já fazem a igreja na Amazônia acontecer sejam reconhecidos como ministros e ministras desta igreja, que haja um reconhecimento, uma valorização da participação das mulheres, que é imprescindível na Amazônia, e que possa compartilhar num diálogo intercultural as expressões religiosas do povo que está na Amazônia, principalmente dos povos indígenas, ribeirinhos e comunidades quilombolas que lá existem. O programa Pai Eterno está em sintonia com a preparação do Sínodo Amazônico e também do mês missionário extraordinário que acontecerá no mês de outubro. Enquanto isso, nós vamos acompanhando estes vídeos da Repam para que nós possamos também, em todo o Brasil, acompanharmos a voz da Amazônia. Na audiência geral de ontem, realizada na Praça São Pedro, o Papa falou mais uma vez sobre os Atos dos Apóstolos. Ele afirmou que os doentes devem ser cuidados e acudidos, mas nunca descartados. Segundo Francisco, a comunidade eclesial, descrita no livro dos Atos dos Apóstolos, vive da riqueza que o Senhor coloca à sua disposição. Experimenta o crescimento numérico e um grande fermento, não obstante os ataques externos. Para o Papa, no capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos, a Igreja Nascente aparece como um hospital de campo que acolhe os vulneráveis, ou seja, os doentes. O seu sofrimento atrai os apóstolos, que não possuem ouro nem prata, conforme diz São Pedro, mas ele traz a força do nome de Jesus. Desse modo, Deus manifesta a sua proximidade e faz das chagas de seus filhos o lugar teológico da ternura. Jesus convida cada um de nós a acudir e ajudar os doentes. Iniciou na manhã de ontem, no Centro de Espiritualidade Monte Tabor, em Belém do Pará, o encontro de bispos e lideranças religiosas da Amazônia brasileira. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, Rainha da Amazônia, esteve presente no momento de abertura do encontro, que acontece até amanhã. Os participantes estudarão o instrumento de trabalho para o Sínodo Amazônico através de conferências, debates em grupo e plenárias. Haverá ainda momentos de oração e celebrações eucarísticas. E aqui no programa Pai Eterno, você fica por dentro das principais notícias do Papa. Vamos conferir agora a participação do correspondente da TV Pai Eterno em Roma, Silvonei José. Alô, amigos de todo o Brasil. Não ter medo diante daqueles que nos mandam ficar calados ou nos caluniam. O Papa Francisco deu continuidade ontem, quarta-feira, ao ciclo de catequese sobre os Atos dos Apóstolos, na audiência geral, realizada nesta semana na Praça São Pedro, e que teve como tema Quando Pedro passava, Pedro, testemunha principal do ressuscitado. Segundo Francisco, a comunidade eclesial, descrita no livro dos Atos dos Apóstolos, vive da riqueza que o Senhor coloca à sua disposição. Experimenta o crescimento numérico e um grande fermento, não obstante os ataques externos. Para o Papa, no capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos, a Igreja Nascente aparece como um hospital de campo que acolhe os vulneráveis, ou seja, os doentes. O sofrimento dos doentes atrai os apóstolos que não possuem ouro nem prata, conforme Pedro diz ao coxo, mas têm a força do nome de Jesus. Francisco faz, então, uma afirmação que deve encher o nosso coração e o coração de quem sofre de alegria. Aos seus olhos, como aos olhos dos cristãos de todos os tempos, os doentes são
os destinatários privilegiados do alegre anúncio do reino. São os irmãos em que Cristo está presente de maneira particular, para deixar-se buscar e encontrar por todos nós. Os doentes, repetiu mais uma vez o Papa, são os privilegiados da Igreja, do coração sacerdotal, de todos os fiéis. Eles não devem ser descartados, pelo contrário, devem ser cuidados e acudidos. Eles são o objeto da preocupação cristã. Pedro se aproxima das macas onde estão os doentes e passa entre eles, assim como Jesus fez, carregando sobre si as enfermidades. Pedro passa e deixa que a manifestar-se seja outro, que seja Cristo, vivo e operante. Mas a ação de cura de Pedro suscita o ódio dos saduceus, a inveja. Eles prenderam os apóstolos e os proíbem de ensinar. Essas pessoas viram os milagres que os apóstolos fizeram, não através de magia, mas em nome de Jesus. Não quiseram aceitar e os colocaram na prisão, os espancaram. As pessoas tinham os corações tão endurecidos que não queriam acreditar no que viram. Pedro então responde, oferecendo uma chave da vida cristã. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Obedecer antes a Deus do que aos homens é a grande resposta cristã. Isso significa ouvir a Deus sem reservas, sem adiamentos, sem cálculos, aderir a Ele para se tornar capaz de fazer aliança com Ele e com as pessoas que encontramos em nosso caminho. Peçamos também nós ao Espírito Santo, disse o Santo Padre, a força para não nos amedrontarmos diante daqueles que nos mandam calar, que nos caluniam e até mesmo atentam à nossa vida. Não devemos nos amedrontar. Este é o convite do Papa Francisco. E o Santo Padre fez ontem uma saudação especial durante a audiência geral a um grupo de brasileiros presentes na Praça São Pedro. O pontífice se dirigiu aos jovens da Marinha do Brasil, que fazem parte da maior turma já formada na Escola Naval, tripulantes do navio Escola Brasil, que realizam uma viagem de formação profissional e cultural e que esteve atracado até a noite de ontem no porto de Civitavecchia, a 60 quilômetros de Roma. No vigor de sua juventude, na distinção de sua presença e na esperança que brilha em seus olhos, disse Francisco, vislumbro a promessa, confirmada por esta peregrinação de fé, de que vocês serão leais servidores do grande e querido Brasil e colaboradores de Deus na construção de um mundo mais fraterno, com base na justiça, no amor e na paz. A passagem do navio Escola pela Itália faz parte de um roteiro que começou em julho no Rio de Janeiro, percorre 15 países e 18 portos ao redor do mundo e termina no próximo mês de dezembro. Rezemos todos pela paz. E esse foi outro convite feito ontem pelo Papa ao saudar os peregrinos de língua polonesa presentes na Praça São Pedro, recordando os 80 anos do início da Segunda Guerra Mundial com a invasão da Polônia pela Alemanha nazista. Recordamos no dia 1º de setembro. Enquanto em Varsóvia e Wilhelm e outras cidades haverá celebrações comemorativas com a participação de numerosos chefes de Estado de todo o mundo, rezemos todos pela paz, disse o Papa, para que não mais se repitam os trágicos eventos provocados pelo ódio que trouxeram apenas destruição, sofrimento e morte. Rezemos a Deus para que a paz reine nos corações dos homens, nas famílias, nas sociedades e entre os povos. E uma última informação. O acordo provisório entre a Santa Sé e a República Popular da China, assinado, recordamos, em 22 de setembro de 2018, está dando frutos como sinal da comunhão e da harmonia. Ontem, quarta-feira, com mandato pontifício, Monsenhor Esteban Xu Hangwei foi ordenado bispo coadjutor de Hangzhong. A cerimônia foi realizada em um clima solene, com muita participação, com a presença de todos os bispos da província de Shanxi. E já na última segunda-feira, dia 26, Monsenhor Antônio Yao Xun fora ordenado bispo de Jining,
pela primeira vez com mandato pontifício. A diocese encontra-se na Mongólia Interna. Boas notícias. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. Muito obrigado, Silvonei. Que oportunidade maravilhosa de podermos acompanhar as notícias do Santo Padre, o Papa Francisco, através da palavra, da mensagem de nosso correspondente Silvonei José. É momento de desembarcar no canteiro de obras da nova Casa do Pai. Por lá, a obra segue em ritmo acelerado, conforme o repórter Pedro Henrique Rabelo mostra pra gente. Estamos entrando na reta final do ano de 2019 e a nova Casa do Pai em Trindade continua sendo construída com muito trabalho e devoção ao Divino Pai Eterno. Todos os dias, muitos profissionais da área da construção civil se entregam em busca de edificar esse novo santuário. Como todos sabem, essa é uma obra grandiosa em termos estruturais, em termos construtivos e também em termos de fé, né? Vem sendo feita com a contribuição de todos os fiéis. Nós aqui também temos um trabalho bem árduo e constante, muito gratificante para todos estarem trabalhando aqui hoje. Este ano, a obra passou por uma evolução. E com a ajuda dos devotos pelo Brasil e pelo mundo inteiro, a casa está tomando forma e ganhando altura. Nesse ano de 2019, conseguimos avançar na nossa estrutura, continuamos a avançar na estrutura, dividimos o corpo da igreja em 6 setores. Hoje estamos trabalhando em 2 deles, que têm avançado de acordo com o que planejamos. Nesse local aqui está sendo construída a Praça Superior. Estou nesse momento a 11 metros de altura. E é aqui, nesse espaço, que está sendo construído o piso da nova igreja. Futuramente será nesse espaço que acontecerão as celebrações. Podemos ver que a obra tem avançado, já toma alturas grandiosas, pode-se ver estruturas grandiosas. E até o fim desse ano pretendemos executar o piso desses 2 setores que estamos em atividade. Então, concretando essa etapa que chamamos de Praça Superior, que é o piso da nossa igreja, avançaremos com os pilares. Esses pilares vão atingir até 70 metros de altura. Então, agora a nossa ideia é mostrar a grandiosidade da obra. Poderá ser vista de longe com a expansão, com a execução desses pilares acima do pavimento da igreja. Ainda temos 4 meses pela frente até 2019 acabar. Tempo para fazer essa construção abençoada evoluir. Mas para isso será necessário muito trabalho. Avançaremos nesses 2 setores da obra, concretando todo o trecho de piso da igreja, que chamamos de Praça Superior, e avançaremos assim os pilares. E os pilares com essa altura, chegando até 70, 80 metros, alguns deles, essa etapa será continuada e concluída até o fim do ano que vem. Que alegria podermos ver aí o engenheiro Neto falando para nós da evolução das obras da nova Casa do Pai. Thalita, essa é uma pergunta que os devotos sempre fazem para nós sobre o andamento das obras. Como é que está o andamento das obras? E essa igreja, quando vai ficar pronta? A gente conta com a perseverança e a contribuição do povo de Deus que acompanha a programação da TV Pai Eterno para que nós possamos ver a conclusão da nova Casa do Pai, não é mesmo? É exatamente isso, Padre Wellington. A gente conta com a doação, com a contribuição de cada associado à AFIP e aproveita aqui esse momento para convidar você que ainda não é associado a se associar. Se já é associado, convide então um amigo, algum familiar. Para se associar, você sabe, é muito simples. É só entrar em contato pelo número 62 DDD 3506-9800, repetindo, DDD 62 3506-9800, e você também pode se associar pela nossa página na internet. É só acessar o nosso portal
paietern.com. Vamos agora a algumas participações, que você aí de casa tem deixado aqui nas nossas redes sociais. A Carlúcia José Neves, que mora em Goiânia, pede oração pela saúde dela e também pela conversão dos filhos, que é o mesmo pedido da Conceição Alves, que também deixou uma mensagem pedindo pela conversão dos filhos, que, segundo ela, estão afastados dos caminhos do Senhor. Recadinho aqui também da Josi Silva, ela é de Águas Lindas de Goiás, interior aqui do estado, pedindo orações pela saúde dela e de todos da família. E de Joinville, em Santa Catarina, a Giovana pede uma oração especial para a prima dela, a Josiane, que está em tratamento contra um câncer de mama, e a prima dela, a Giovana, que nos escreveu, pede pela cura da Josiane, que Deus abençoe esse tratamento, que o Divino Pai Eterno interceda, que dê tudo certo, Padre Wellington? Isso mesmo, Thalita, e a gente lembra os caminhos pelos quais as pessoas podem se utilizar para poder deixar o seu recadinho, para poder falar conosco, para registrar a sua participação. Lembra aí para as pessoas as nossas redes sociais. Ainda dá tempo de você participar. Você que ainda não deixou sua mensagem para nós, só acessar a nossa página no Instagram, TV Pai Eterno, tudo junto, ou também no Facebook, TV Pai Eterno. Estou esperando o seu recadinho, estou com o celular aqui do lado, esperando para ler a sua participação durante o programa Pai Eterno. Tá certo, aí a gente já agradece a sua participação, o seu sim generoso na família Filhos do Pai Eterno, e você que já deixou a sua mensagem nas nossas redes sociais, muitíssimo obrigado por interagir conosco. Muito em breve o seu recado vai ser registrado, vai ser lido aqui na TV Pai Eterno. Acolher com amor e simplicidade famílias e principalmente os casais. Essa é a missão dos coordenadores nacionais da Pastoral Familiar. Leigos que estudam e se dedicam com o objetivo de ajudar na construção do sagrado matrimônio. Nós recebemos a visita dos simpáticos André e Karina, e eles contaram um pouco de sua trajetória para nós. O repórter Pedro Henrique Rabelo é quem conta mais detalhes para a gente. Você já ouviu falar na Pastoral Familiar? O porquê ela existe? E como funciona? O mês das vocações está chegando ao seu final e este é um ótimo exemplo de como os leigos podem participar diretamente com a missão de ajudar as famílias. E para falarmos sobre esse assunto, recebemos na Associação Filhos do Pai Eterno os coordenadores nacionais da Pastoral Familiar, leigos que estudam e se dedicam em busca de ajudar famílias e casais pelo Brasil inteiro. O André e a Karina são casados há 20 anos e os dois tiveram 7 filhos. Eles entraram na pastoral logo após o casamento. Na época foram convidados para participar e se apaixonaram. A Pastoral Familiar quer prestar todo tipo de apoio e suporte à família, em todos os âmbitos, desde o início da família, desde a vida do casal, a vida com os filhos, até também as questões especiais, o trabalho com os idosos, com todo tipo de desafio que tem na família. Faz um acompanhamento também com casais que não são casados, nem que não têm o sacramento do matrimônio, e ajuda, a regularizar a situação, a preparar o casal para o matrimônio. Na visita à AFIP, eles trouxeram os 7 filhos. E mesmo sendo coordenadores nacionais, eles encontram sim desafios no mundo atual. Integrar os filhos na pastoral familiar realmente é um desafio, como é integrar os filhos em qualquer setor da igreja atualmente, porque há tantos convites no mundo que parecem mais sedutores do que a vida religiosa. Só tem força se a fé é vivida dentro de casa, Não adianta levar os filhos para fora, para trabalho na igreja, se a fé não é vivida e testemunhada dentro da casa, A oração em família, o almoço em família, as orações, a reza do terço, a meditação do evangelho diariamente. Então isso tudo fortalece, nas provações, nas dificuldades, a família toda se une em oração para poder vencer juntos as dificuldades. Então isso tudo reflete depois a vida deles de igreja, fora. Outra função fundamental exercida pela pastoral familiar é mostrar para os jovens, principalmente, a importância do sagrado matrimônio. Nós chamamos de encontros de preparação para a vida matrimonial, que é o momento do discernimento vocacional,
onde o casal tem que ter um discernimento para ver se realmente o matrimônio é a vocação deles ou não. E algo feito de maneira tranquila, passo a passo, lentamente, como uma catequese de fato. Percebendo que essa missão poderia chegar muito longe em outros estados ou até países e ajudar muitas famílias, eles tiveram uma ideia: escrever. É um livro que traz 10 encontros, são 10 temas diferentes para que seja realizada reuniões com os noivos e no modo de partilha, de leitura, de reflexão, possa pouco a pouco ir trabalhando cada um daqueles temas com os noivos durante várias semanas. É um modelo de preparação que aproxima o casal de noivos conosco, né? E a gente vai partilhando e vai criando um vínculo. E eles vão tendo tempo também de elaborar, de assimilar o discernimento deles, tudo que vai sendo partilhado, eles têm tempo de meditar e realmente perceber se aquele mesmo é o caminho, né, que eles vão assumir, né, no sacramento do matrimônio. O casamento não é tão simples como pode parecer, e a pastoral familiar é um braço da igreja que está pronta para servir, orientar e escutar. Todos nós, filhos de Deus, podemos aprender com eles e até colaborar. Por isso, fica aqui o convite para conhecer esse trabalho que já está fazendo a diferença na vida das pessoas. O matrimônio é uma vocação, de fato. Se nós vivemos o matrimônio como uma vocação, algo que nos leva a santificar o dia a dia, algo que nos leva a colocar em prática uma vocação dada por Deus, algo santificante, a gente entende o matrimônio de uma maneira muito mais profunda. Tendo Cristo como modelo, né? Ele que se faz presente na vida do casal e deu a vida por nós. Esse é o chamado a quem vive o sacramento do matrimônio, que dê a vida pelo marido, pelo cônjuge, né? E pelos filhos. Que menos que eu suma e que Cristo apareça, mas que Cristo apareça no serviço ao próximo. Que alegria podermos ter aqui acolhido a visita do André e da Karina, a quem eu deixo o meu abraço, eles que são de São João del Rei e que estiveram visitando a nossa querida Trindade. Eu fiz questão de trazê-los aqui e desde já agradeço ao Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Goiânia, Dom Moacir Silva Arantes, que nos deu a oportunidade de conhecê-los, e nós tivemos um dia muito abençoado aqui, onde eu pude levá-los até o Carmelo da Santíssima Trindade, visitar as irmãs carmelitas. Esse casal tem uma filha vocacionada para a vida religiosa e 2 filhos vocacionados ao sacerdócio. E nós tivemos a oportunidade de visitar o seminário, passamos pelas igrejas lá em Trindade e quando passaram aqui pela AFIP, eu tive a oportunidade então de pedir a eles para que dessem esse testemunho para você aí em casa. Que Deus abençoe as nossas famílias e que o exemplo do André e da Karina, que são um casal maravilhoso, possa interpelar o seu coração, principalmente você que está preparando-se para ser família muito em breve. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas antes eu já digo que o nosso convidado para o Santo Café já está aqui nos nossos estúdios, o professor Volmir Terésio Amado, ele que é reitor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, já está ali a postos e daqui a pouquinho, no retorno do intervalo, nós vamos ter a oportunidade de tomar um Santo Café e falar sobre a vocação do leigo na igreja. Eu vou, mas eu volto. Volte comigo. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800.
Estamos de volta com o programa Pai Eterno aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai, agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua participação nesse programa que leva até você o encontro da fé com a informação. Hoje, quinta-feira, nós estamos na última semana do mês de agosto e nessa semana nós meditamos sobre uma vocação muito especial, a vocação dos leigos e leigas. No último domingo, nós celebramos o Dia Nacional do Catequista, por exemplo, um papel muito importante que o leigo também exerce nas nossas comunidades. Portanto, sem muita conversa, eu convido você a se assentar junto à nossa mesa para que possamos tomar o nosso santo café aqui no programa Pai Eterno. E eu acho que a expressão que o professor Volmir acaba de me dizer, todo mundo diz isso. O café aqui é de verdade mesmo? É de verdade mesmo. A gente toma café de verdade, porque é o momento das pessoas sentarem à mesa, estabelecerem um bom diálogo e nós brasileiros temos essa marca. Quando a gente recebe alguém em torno da mesa, a gente oferece um bom café. E é verdadeiro, olha, tem pão de queijo, não é todo lugar do Brasil que conhece o pão de queijo. Isso é uma herança mineira, né, que o goiano recebe, né, traz. A broa de milho. Aqui tem roladinho de queijo. Rosquinha. Aquele lá também é de queijo. Esse é o pão de queijo, esse é o biscoito de queijo. Tá bom aqui. Se a gente comentar muito de comida, daqui a pouco a gente baixa a carteira das meninas do Aqui em Casa. Mas, professor, que alegria acolhê-lo. Obrigado, seja muito bem-vindo. É uma felicidade receber o senhor aqui no nosso programa. Obrigado, alegria minha também. É uma motivação que enche o meu coração de alegria o senhor ter tirado um tempinho. Eu sei que o senhor tem muito serviço, né? Coordenar uma das maiores pontifícias universidades católicas do Brasil não deve ser fácil. Mas eu, conversando com a nossa produção, eu lembrava do testemunho e do trabalho que o senhor sempre fez e é reconhecido por toda a igreja junto aos leigos e leigas. Eu me lembro ainda de uma época que nós tínhamos o Conselho Nacional dos Leigos do Brasil. Sim. E o senhor chegou a presidi-lo. Sim, por 2 mandatos. Por 2 mandatos. Então, tem muito a dizer sobre essa vocação, tem muito a falar sobre isso. E para a Igreja Católica, o mês de agosto é o mês das vocações. E uma das vocações celebradas nesse período, como dissemos, é a vocação dos leigos. Vamos acompanhar agora na reportagem. Por que Deus ainda se queixa? Quem pode resistir à vontade dele? Sou Maria de Lourdes Pereira, Kege, moro em Goiânia e tenho uma vocação leiga. Desde criança, muito pequena, eu tenho uma lembrança muito forte religiosa, porque meu pai e minha mãe eram muito religiosos. Meu pai, assim, demonstrava assim, uma fé muito grande e essa fé dele era uma fé acolhedora. E ele passou isso para a gente. Então, desde criança, sempre, a gente nunca podia faltar de ir à igreja, porque ele punha isso na gente como assim, como a coisa mais importante que a gente poderia fazer era o ir à igreja. E a minha mãe tinha também um costume de dizer assim, quando se fazia um vestido novo, a primeira vez que se põe essa roupa nova é para ir à missa. Não podia pôr para ir numa festa. Primeiro era ir à missa. Então, eu sou da época ainda antes do Concílio Vaticano II, né? Fiz a primeira Eucaristia, fui batizada, fiz a primeira Eucaristia, fiz a crisma, tudo na minha fase de criança, né? Porque naquela época a crisma também era junto com a Eucaristia, antes do Concílio Vaticano II. Então, fiz tudo isso e sempre fui da cruzadinha, fui coordenadora da cruzadinha da minha cidade, né, cruzadinha de crianças, então sempre assim, estava sempre na frente de alguma coisa. Depois que deixei de ser criança, passei a ser um pouco da Legião de Maria,
onde eu visitava as casas lá em Morrinhos, visitava as famílias, rezava com as famílias. A gente ajudava também com cestas básicas, algumas famílias. E assim eu fui crescendo, sempre voltada para a religião. Eu fui me dando mais vontade de querer mais, eu sempre querendo mais. E resolvi, nós tínhamos um dos nossos frades aqui, era diretor do IFTEG, ele me fez um convite. Você não quer fazer teologia? Falei, quero. E eu fui fazer teologia aqui no IFTEG. Fiz teologia, fiquei os 4 anos em teologia. Meu trabalho foi sempre voltado para a liturgia e nessa época eu já tinha passado a gostar também da catequese de adultos, porque no começar a frequentar a liturgia, a capacitação em liturgia, eu fui conhecendo o RICA, o ritual de iniciação cristã, e me despertou a catequese para adulto. E aí, eu na primeira oportunidade que eu tive aqui, estava fazendo teologia, já quase no final, na primeira oportunidade que eu tive de trabalhar a catequese de adulto, eu não queria trabalhar a catequese de criança, eu queria trabalhar com adultos. Primeira oportunidade que eu tive, eu entrei para a catequese, chamei uma colega que também fazia teologia, a Magda, e nós viemos trabalhar com a catequese de adultos. E catequese de adultos já tem 11 anos que nós estamos trabalhando com catequese de adultos, trazendo o RICA, trabalhando o RICA com esses adultos, procurando sempre fazer essa unificação, porque o RICA faz isso muito bem, unindo catequese, né, e trazendo junto a liturgia, mostrando que essas duas coisas são inseparáveis, estão sempre juntas, né? Então a gente procurou trabalhar juntos essas duas coisas. E isso me fez com que o meu trabalho também de faculdade fosse voltado para a liturgia e para a catequese de adultos. Eu sempre procurei trabalhar isso. Para mim, esse trabalho, né, é uma vocação. Esse trabalho do leigo, para todos nós leigos, é uma vocação nossa. E é muito importante para a igreja, porque é através dos leigos, o leigo forma família, e é através desses leigos, dessas famílias, é que a gente forma a igreja. E a gente forma o corpo de Cristo, né, porque nós somos corpo de Cristo. E se nós leigos realmente abraçamos isso, acreditamos nisso e vamos em busca e acolhemos bem quem vem até nós, eu acho que a igreja cresce não só em quantidade, mas também em qualidade. O que eu digo para todos os leigos e leigas, que dentro da igreja nós temos muito trabalho. Mas o que precisa mais é que quando a gente venha participar da celebração, que a gente entre com tudo, que a gente preste atenção no que estamos celebrando, nesse mistério que nós estamos vivendo, porque a gente vive o mistério pascal. Se a gente vive esse mistério pascal, nós nos tornamos corpo de Cristo. E nós nos tornamos corpo de Cristo não só aqui dentro da igreja, mas especialmente lá fora, aonde mais precisa de nós, principalmente de nós leigos. É lá que a igreja vai mostrar sua força, é lá que a igreja vai mostrar sua vida. Então, que todos os leigos procurassem participar mais, conhecer melhor o que ele celebra, por que ele celebra, qual o motivo de celebrar, né? Que viesse não só trazido por obrigação, mas viesse pela fé. E voltasse com mais fé ainda para sua casa, para que realmente esse mistério pudesse acontecer, não só aqui na celebração, mas em toda parte, que a gente pudesse viver esse mistério em toda parte, em todo lugar, que nós pudéssemos realmente sermos corpos de Cristo.
Eu quero agradecer de coração à equipe que preparou essa reportagem com a Maria de Lourdes, lá na paróquia São Francisco de Assis, do setor universitário de Goiânia, porque, de fato, é um testemunho muito bonito. Você vê a convicção nos olhos de uma mulher que buscou fazer a experiência de não somente exercer a vocação leiga de um modo ativo na vida da igreja, mas que também buscou conhecer, né, professor? A gente viu aí nesse VT... Bonita, essa história realmente é muito bonita da Maria de Lourdes, porque mostra a atuação dela como família, coloca ela na vida da sociedade, na família, na igreja, no crescimento pessoal, na qualificação teológica, mostra um tipo de leigo que veio muito do século XX para cá, um leigo que foi maturando, se preparando também intelectualmente, não ficou só naquela catequese da infância, foi exercendo protagonismo, foi valorizando a formação. O dado da formação se incorporou nos planos de pastoral das dioceses, das paróquias. Então, de fato, ela é um pouco uma expressão de um tempo histórico diferente. E também de um novo. ideal, né, de leigo que se empenha, conhece, atua, estuda, né? E isso que a igreja, eu acho que ela quer para os leigos. Mas antes da gente falar das coisas mais gerais, eu queria pegar o professor Volmir Amado. Quem é o professor Volmir? Eu conheço, né? Eu posso dizer que eu conheço, porque eu sou egresso da universidade, então nós tivemos oportunidade, tanto na igreja quanto na universidade, de estarmos muitas vezes juntos. Mas quem está em casa? Quem é o professor Volmir? Olha, eu tenho 57 anos de idade. Minha vida na infância, nasci numa cidade do interior da roça, no Rio Grande do Sul, no norte do estado do Rio Grande do Sul. Eu moro aqui em Goiás já há 40 anos, portanto já posso me dizer que sou assim... Goiano, né? Um goiano, de coração e de pertença. Depois fiz toda a minha educação básica no sul do Brasil, o ensino fundamental nesta cidade do interior, chamada Paim Filho, depois o ensino médio numa cidade chamada Veranópolis, na região da Serra Gaúcha, perto de Bento Gonçalves, Caxias do Sul. Depois, já no ensino médio, eu já fiz em seminário. Naquela época eu fiz uma experiência de 9 anos no seminário dos Freis Capuchinhos. Então fiz internato, ensino médio. Aquilo ainda existia naquela fase dos anos 70. Depois vim a Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aí eu fiz o curso de filosofia. Depois vim para Goiás, aqui fiz uma experiência de noviciado, uma parte da teologia. Depois ingressei como professor na universidade, primeiro na Universidade Católica Dom Bosco e depois aqui em Goiânia, imediatamente em três lugares, 3 instituições. Na que hoje é a PUC, aqui de Goiás, na Universidade Federal, que eu trabalhei como professor efetivo durante muitos anos, e também no Instituto de Filosofia e Teologia. Sou casado há 30 anos de casado já, temos 2 filhos, a filha mais velha já é casada também, está fazendo já doutorado também ela, novinha e o filho, com 23 para 24 anos, fez ciências aeronáuticas, é piloto comercial e está aí também tocando a vida, o caminho dele. Agora, depois do caminho do discernimento, o senhor lembrou, né? O senhor fez um caminho de discernimento vocacional, começou lá com os frades capuchinhos. Num dado momento da história, o senhor decidiu pela vocação matrimonial. E ao se decidir pela vocação matrimonial, não fechou, pelo contrário, se abriu aí a vida ativa na igreja. Como é que isso se deu? O seminário, ele é uma grande escola de formação vocacional, sobre tudo isto. Claro que se estuda, reza, joga bola, convive com os colegas, depois vai para a faculdade, constrói uma disciplina, mas não é como às vezes quem não conhece, que acha que só fica rezando. Ou você entrou ali, você tem que ser padre, né? Tipo assim, eles trancam a gente lá dentro, você não pode sair, né? Toda a parte da formação psicológica, a formação afetiva, o crescimento como gente, como pessoa, isso tudo se dá, então, de forma que o seminário é uma grande escola vocacional. Claro que com diferentes etapas e um discernimento diverso.
E isso, claro, que me ajudou muito na vida. Ainda hoje, depois de quase 35 anos que passei atrás e que passei pelo seminário, mas toda a minha vida depois ela foi marcada pelos tempos também de seminário. E claro que a formação básica também de família. Mas depois, claro que nesse discernimento eu vi que não era esta a minha vocação e que, portanto, devia fazer outras escolhas, ainda que difíceis fossem. Porque quando você constrói um caminho e depois de repente tem que mudar e gera uma encruzilhada, isso não se faz assim com toda a serenidade que seria preciso. Você chora, você sente dramas, você tem que mudar estilos, formas de convivência, tem que buscar o sustento profissional, tem que estudar uma qualificação profissional e aí vai. Então aí, claro que parti para isto. Depois teve um tempo de namoro, namorei 3 anos, ficamos 1 ano como noivos. Fala o nome da esposa, pelo amor de Deus. Esposa é a Sueli. Aí, Sueli, eu estava esperando ele falar, a questão ia ficar muito feia eu falar seu nome. Depois nos casamos e depois de algum tempo chegou a Sara, então depois de 2 anos de casados, então chegou a primogênita, depois 5 anos depois chegou o Fernando, e assim fomos levando, eu fui levando também, a Sueli também foi estudando, ela, quando eu a conheci, ela era costureira, ela ficava no centro de Goiânia, junto da mãe, e tinham lá um pequeno ateliê, e lá faziam costuras, e costura fina, mas também reformas, barra de calça, vestidos. Era um tempo também que não era muito a roupa pronta. Então todo mundo mandava fazer a camisa, a calça. Isso ela já tem um tempinho, hein? Você tem. Pra gente comprar mandava fazer pedaço, a camisa, né? a blusa. Hoje em dia você compra as roupas todas. Então esta foi a trajetória. Depois, claro que tivemos a fase dos estudos, de graduação, de especialização, de mestrado, tanto eu quanto ela. E nos tornamos ambos professores universitários. Eu estou como professor universitário há 34 anos. Mas destes, depois, na profissão, uma boa parte, pelo menos uns 27, 28 anos, eu trabalhei em gestão. Certo. Tanto é que está agora na gestão de uma das maiores PUCs do Brasil, que é a Pontifícia Universidade. Há 17 anos como reitor. Há 17 anos. Mas também peguei um período de pró-reitor, outro período de 6 anos na gestão da mantenedora. Então são experiências também profissionais que, claro, que enriquecem a vida da gente, que compõem a própria vocação e que definem uma trajetória, uma caminhada. Então esse foi um pouco da minha vida, da minha história pessoal. Agora, professor, nós estamos vivendo, né, nessa semana a vocação do leigo. Eu poderia perguntar assim, e de um modo jocoso mesmo, para que todo mundo compreendesse isso de forma clara. Qual que é o papel do leigo na igreja? Antes do senhor responder, eu me lembro de um livro, quando eu cheguei no seminário, um livro escrito pelo primeiro bispo de Anápolis, Dom Epaminondas José de Araújo, e ele escreveu um livro chamado O Leigo na Igreja, que era uma revolução para aquele tempo, porque ele foi padre conciliar, ele tinha vindo do concílio com aquela ideia e foi, eu acho que uma das primeiras literaturas que tratava sobre o leigo. Qual o papel do leigo na igreja? Olha, eu penso que nós vimos 2 depoimentos bonitos. Aquele do casal que atua na pastoral familiar, que tem 7 filhos. E que são leigos. E que são leigos. Isso. E também esse da Maria de Lourdes, que tem a sua experiência na paróquia, na comunidade, que fez teologia. Então são experiências diversas. A rigor, nós temos uma atuação grande das comunidades e que mostram a pujança e a presença dos leigos em todos os setores. Hoje você não enxerga mais numa comunidade apenas o padre ou a religiosa. Logo, mesmo quem só vai para a missa, por exemplo, lá na entrada já tem crianças, jovens,
famílias entregando o folheto litúrgico, recebendo. Depois você tem as leituras bíblicas, que no passado não eram feitos por leigos, era pelo diácono ou era pelo acólito. Agora são leigos com a reforma conciliar, que participam também das celebrações litúrgicas de um modo não só ativo, mas com um protagonismo de funções próprias dentro da liturgia. Você tem leigos na catequese, você tem leigos nas diversas pastorais da criança, na pastoral familiar, na pastoral da terra, nos trabalhos sociais. Então, vamos dizer, a diversidade de ministérios e de serviços, ela tem atuação direta dos cristãos leigos e leigas. E a gente tem a admiração por exemplos de tantos leigos e leigas que buscaram um caminho de santidade, que estão como exemplo para nós de modelo de seguimento de Cristo. E o senhor para nós é um exemplo. Eu estou aqui falando, o padre Robson, ele sempre durante o programa, ele manda um recado aqui. Então o programa está ao vivo e as pessoas podem ter a certeza de que o recado chega. E o padre Robson me mandou um recado hoje pela manhã e dizia, olha, Volmir é um grande exemplo de leigo atuante na igreja. Braço direito de nosso arcebispo Dom Washington. Nos honra tê-lo no programa Pai Eterno. A ele nossa admiração e agradecimento pelo que ele é e representa. Eu quero lembrar porque nós estivemos em Paim Filho, o padre Robson teve a oportunidade de visitar Paim Filho porque o senhor pediu para que nós pudéssemos visitar a sua cidade. Então, muitíssimo obrigado mesmo pela oportunidade da gente também conhecer um pouco mais. E o dia que vocês estiveram lá, 18 mil pessoas. Exato. Na verdade, a cidade não chega a 4 mil, mas toda a redondeza, as cidades vizinhas também vieram. E eu quero muito bem a Robson e a você também, porque eu lembro o Robson no tempo de seminarista ainda, novinho. Então você vê que a gente já vai construindo história, mas a gente vai também tendo marcos referenciais. É isso que vai nos ajudando e nos apoiando mutuamente. Olha, de modo que é bonito também para a gente ver essas histórias de vida e de qual a gente vai passando por esse mundo e se construindo reciprocamente. Olha lá, eu achei ontem essa foto da ordenação do padre Robson, no dia da ordenação dele. E eu reconheci que era da ordenação por conta da casula, porque essa era a casula da ordenação dele e que ele me mostrou um dia. Ao centro, Dom Antônio, e do lado o Padre Paim. Padre Paim, que era pároco de Trindade, né? Sim. Dom Antônio foi nosso arcebispo, tá aí o registro. Agora, voltamos aos leigos. O documento 105 da CNBB foi uma resposta também a essa realidade que os leigos pedem na valorização, no papel, no que devem fazer, onde vão se inserir. Como é que o senhor recebeu a elaboração desse texto? Eu acho que o senhor tomou conhecimento dele previamente, né, para não dizer que ajudou a escrever, mas previamente o senhor deve ter tomado conhecimento. Como é que foi isso? Eu recebi, não só eu, mas os leigos do Brasil todo, com muita alegria. O documento é um grande reconhecimento reiterado da igreja de dizer, olha, vocês são importantes, não se coloquem numa sujeição, não se sintam inferiores. E isso vem de um esforço grande de mais de 50 anos da igreja no Brasil, que coloca a igreja como povo de Deus. E todos os batizados, portanto, com uma vocação à santidade e chamados a um protagonismo. Mas a palavra protagonismo foi muito reiterado em 92, por ocasião da Conferência de Santo Domingo, aqui na América Latina. Agora, depois os termos também vão evoluindo, e no documento atual, ele foi reforçado com a palavrinha chamada sujeito eclesial. Sujeito eclesial. Bom, qualquer um sabe o que é se sentir sujeito ou se sentir objeto. Quem faz gramática sabe bem o que é, onde fica o sujeito e onde fica o objeto. O sujeito sempre fica no lugar mais importante da frase, ou no lugar que preside. Então é assim que a igreja pede para o leigo sentir-se um sujeito na igreja. Alguém que com maturidade, com formação, com espiritualidade, com uma identidade própria, vai também conduzindo-se. Veja, ele não supre, nem ocupa o lugar de ninguém, nem do padre, nem do diácono, nem da religiosa, nem do bispo. Ele tem que ocupar o seu próprio lugar.
ele não deve imitar também, que é o que chamam de, é uma patologia que existe e às vezes ela graça com difusão enorme, de clericalismo. Você querer copiar o que é próprio do padre, do ministro ordenado. Isso realmente não é bom, não é saudável. E a recíproca também não é boa. Isso. Assim, os padres ir numa onda de laicização, isso também não é bom. Então, claro que cada um deve corresponder à sua vocação própria e sentir-se nela identificado, incorporado e nela sujeito. Então, esse documento valoriza muito isso. A gente tem acompanhado muito, eu acompanho pelo menos há uns 30 anos, sistematicamente a elaboração de documentos, seja na igreja no sentido mais amplo, quanto específico da Igreja do Brasil. Então, esse documento, ele veio sobretudo ele criou o ano do laicato, foi celebrado 2018 como o ano do laicato, e ele comemorou também um documento lá de 88, documento do Papa João Paulo II, chamado, a palavrinha em latim, chamada Christi Fidelis Laity. Que é a palavra utilizada pelo Vaticano II para falar dos leigos na vida da igreja, né? Fiéis cristãos leigos. Porque no nosso português, quando a gente fala leigo, infelizmente, a gente começa a pensar que leigo, quando a gente vai explicar, eu sou leigo no assunto, ou eu sou leigo nisso aqui. Parece que a pessoa tem um total desconhecimento e um descompromisso com o assunto. Isso realmente é uma das dificuldades enormes para a comunicação. Verdade. Sobretudo para o padre ou para a gente, às vezes, fazendo uma reflexão, você fala leigo. Eu lembro de Dom Osho na missa de Quinta-feira Santa deste ano, ele disse, levanta a mão aí, quem é leigo? Pouquíssimos. Tinham consciência, né? Não, leigo não sou. Sou católico, leigo não. Leigo não sou. Mas isso também tem uma história. Na língua portuguesa é ainda mais forte, porque de fato é uma palavra, vamos dizer, ambivalente, ela tem muitos significados. Verdade. Ela pode, por exemplo, o Estado leigo, o Estado laico, ele tem um sentido, que ele não é uma teocracia. Depois, leigo como desinformado. Um professor leigo é um professor não qualificado. Um médico leigo é um médico que não fez a medicina. Aí vai, então. Mas a palavrinha, ela tem uma origem grega, porque vai séculos de história. Vem do prefixo laos, que significava povo. E depois, quando começou a tentar distinguir o povo de quem governa, acrescentou um sufixo ikos, laikos, que significa o povo que não, vamos dizer, não é uma hierarquia ou não é um governo dentro de uma organização, de uma sociedade. Isso depois a igreja, claro que teve a influência toda da tradição grega e trouxe para si, começou a dizer, tem o povo, que é o laos, e, no entanto, tem o laos, são todos os cristãos. Então, não, laicos são os que não são a hierarquia. Mas aí a definição foi ao longo dos séculos se fazendo pelo lado negativo. Porque quem é o leigo é quem não é o padre. Não precisa dizer assim que ele não é alguma coisa. Mas quem é o leigo por aquilo que ele é em sua própria identidade. E esse foi um erro até por conta da própria teologia, vamos pegar do lado tomista, né? Que começa pela negativa, né? Sim. Parece que Deus não... Então ele vai desconstruindo isso para construir o argumento positivo. E na verdade, com o advento de uma nova teologia, de um novo discernimento, a gente encontra respostas próprias aos leigos, às pessoas que trabalham na igreja. A gente chama atenção para isso porque o ano do laicato marcou muito essa realidade e a expressão viva desse laicato está nas realidades orgânicas da igreja. Não adianta a igreja ter padre, ter bispo, ter religioso, se não tiver povo de Deus. E sempre mais, porque a igreja deve procurar, sobretudo, a santidade e a santidade no mundo.
E o modo de construir-se, de viver a santidade, é nas realidades em que se vive. É lá na família, é na profissão, é na política, é na economia, é no sindicato, é na vida social, é nesse local de comunicação, é nesta emissora de televisão, é o lugar que a gente ocupa. A gente com frequência tem associado o conceito de santo só a religiosa e ao padre. Mas, por exemplo, vejamos a origem das devoções, das aparições. Quem está no começo? A devoção ao Pai Eterno. Era um casal. Exato. Uma família, mulher. isso. Quando você começa a olhar a aparição de Nossa Senhora de Fátima, eram crianças. Não eram religiosas. Não eram religiosas. Nossa Senhora de Lourdes. Grande parte, Nossa Senhora da Salete, eram jovens, às vezes eram mães, às vezes eram crianças. Não, domingo eu lembro bem disso, porque quando a gente foi conhecendo sobre a vocação à santidade, o nosso reitor chamava atenção para a santidade que nasce do meio do povo. Domingo Sávio, as beatas dos salesianos, né? Agora eu esqueci o nome, mas também as famílias Zélia e Luiz Martin, que são os pais de Santa Teresinha, e são leigos que talvez não tivessem a consciência que hoje, graças a Deus, nós temos, pela evolução, pelo crescimento da atenção da igreja, que nunca é tarde valorizar esse aspecto orgânico de quem preenche a igreja, de quem faz a igreja acontecer, é o povo. E essa identificação é importante porque a gente pode se sentir assim, bom, mas eu tenho tantos impasses na profissão, na família, problemas, então eu não posso construir a santidade com este tipo de vida. Talvez lá o religioso, eles têm seus momentos mais de oração, têm uma disciplina própria, têm um ritmo de vida favorável para a vida litúrgica, para a oração, para a experiência da espiritualidade. Mas aí que a gente tem que recuperar, não, é possível também eu como um pai de família, como uma mãe, como um jovem, como um idoso, no meu modo de viver, com as contradições e fragilidades e também com os desafios que se experimenta de construir a santidade na vida. Eu sei que hoje é um desafio, se é para os religiosos viver na sociedade dando testemunho daqueles pelo qual eles consagraram sua vida, né? E eu digo isso de experiência, porque além de padre, eu também sou jornalista e também conheço essa realidade que está nos rondando fora das paredes da igreja. Para um leigo isso deve ser um desafio redobrado, né? Gigantesco. Porque o que nós temos de pessoas que têm uma certa aversão à religião, ou até mesmo ao dado religioso, e pregam um certo secularismo, uma coisa muito complicada, difícil até de se entender, há uma certa aversão por algumas pessoas. Como é que o leigo vai viver isso? Olha, eu não tenho como dizer para os demais. Eu tenho a dizer que eu fiz a minha trajetória, a minha vida toda de profissão foi no mundo da ciência, da tecnologia, da cultura, com intelectuais, com gente no doutorados, com o mundo acadêmico, isto na própria universidade, em outras universidades do Brasil, presidindo o Conselho de Reitores das universidades brasileiras, portanto aqui no país, e convivendo com universidades do mundo. Eu procurei dizer, eu vou viver o meu jeito de ser, a minha vocação, a minha identidade, as convicções de base, de raiz, o meu batismo, nesse contexto, fazendo ciência, estabelecendo interlocuções, procurando encontrar respostas efetivas também, tendo uma linguagem no mesmo nível, não subordinada, mas tentando procurar também entender o modo que o ateu fala, o modo que o agnóstico fala, o modo que a ciência se constrói com um método próprio, com um objeto próprio de abordagem, e a partir daí que ligações isso tem com a fé,
com a espiritualidade e sem abdicar de minha identidade. É isso que precisa, porque às vezes o fulano pode ser muito atuante lá na paróquia, aí ele chega lá no judiciário, aí lá ele fica calado. Fica com vergonha, ele né? fica com com medo. vergonha do seu testemunho e de sua identidade. Aí ele chega na frente de um cientista, que, veja, mas não é um papel da arrogância, é um papel de equiparação. Assim, não, eu posso ser um cientista também com fé, claro. E sendo um cristão. Então, de modo que eu penso que é assim também em todos os campos da vida social. Eu tive muitas alegrias que Deus me deu no campo da universidade e eu posso dizer que a maior parte do meu tempo de formação eu vivi lá na Pontifícia Universidade Católica de Goiás. E os meus professores me deram a oportunidade de poder também testemunhar a minha fé e fazer com que eles também pudessem reconhecer esses valores, seja numa orientação, seja num testemunho, e reconhecer que a igreja não se contrapõe à ciência. Há um espaço para o discernimento religioso, principalmente do leigo que atua na ciência, na tecnologia, no magistério, no direito. Ele pode, de fato, testemunhar o amor de Cristo que impele o seu coração. Eu pegava o exemplo do padre Lamartre, padre Jorge Lamartre, né? Que foi o padre que deu a inspiração para o Einstein fazer a sua teoria, né? Começar a pensar a sua ciência. E o povo fala, porque o Big Bang, não sei o quê. Eu falava, o primeiro que pensou isso aí foi um padre belga chamado Jorge Lamartre. Aí o povo fala assim, padre? Mas um padre com ciência? E as pessoas às vezes parece que é um abismo, mas a gente tem que, como diz o Papa Francisco, construir pontes, né? Sim, tem que saber ligar e não tem que ficar nem subordinado, achar que o cristianismo, a experiência cristã, ela é inferior ao diálogo. A ciência. E nem também superior, que eu tenho prerrogativas porque tenho uma espiritualidade e um legado cristão, que isso me faça muito melhor que os demais. Mas veja, enquanto você estudava jornalismo, não é que você abdicava de ter que aprender a fazer um vídeo, de produzir uma notícia, de se comunicar bem. Então tinha que aprender, e de fato tem que aprender isso. Sim. Como se é um médico cristão, ele vai ter que saber fazer uma cirurgia bem, ele vai ter que fazer uma radioterapia aplicada adequadamente, e a espiritualidade, como acompanha a sua atividade profissional? Ela acompanha exatamente com o esforço da descoberta, com o aprofundamento e o tratamento terapêutico, com o exercício correto de sua profissão. Então, é como que uma ressignificação do mundo da profissão, sem abdicar daquilo que lhe é próprio e sem abdicar também das exigências próprias da ciência. Bom, professor, eu digo que algumas entrevistas aqui a gente poderia ficar horas dialogando, conversando, porque o tema é bom. E o entrevistado é melhor ainda. Obrigado. Mas a gente tem que encerrar a nossa entrevista e eu deixo o minuto final para o senhor poder fazer uma mensagem aos fiéis leigos que estão acompanhando esse programa, na sua imensa maioria, né? E são muitos, eu posso garantir para o senhor, e que estão vendo na sua pessoa, no seu testemunho, também um incentivo. O senhor que presidiu o Conselho Nacional dos Leigos do Brasil, o senhor tem uma experiência vasta de vida e mesmo com um cargo tão importante, não abdicou da vida eclesial, não abdicou do exercício da vocação leiga e está sempre atendendo. E é por isso que eu disse, agora eu falo aqui, né, para o pessoal da equipe, né, do programa. Agora vocês entenderam por que eu falei que tinha que ser o professor Volmir? É porque o cara é bom mesmo para falar sobre leigos. Então, deixo já as suas palavras finais para os nossos telespectadores, leigos e leigas. Então eu queria desejar a você, querido cristão leigo e leiga, irmão de jornada, que não abdique de sua vocação, que a fortaleça na vida, que firme sua própria identidade, que sinta-se um sujeito eclesial, que edifique sua espiritualidade, que aprofunde a sua formação, que cresça e amadureça sua trajetória, que abra-se ao mundo da família, da sociedade, que qualifique-se e ajude a estabelecer pontes entre ciência e fé, política e fé, igreja e família, igreja e sociedade, que enfim passe por esse mundo deixando a sua marca com fortaleza e sendo fiel discípulo missionário a partir de sua própria identidade. Então um abraço para você, viu? Olha, a gente devagarinho vai conseguindo fazer o caminho da vida, então
todos podemos. Então, um abraço e sinta-se fortalecido. Professor, muito obrigado pelo seu sim, muito obrigado pela oportunidade de entrevistá-lo aqui no programa Pai Eterno, no nosso Santo Café. Parabéns, viu? Leva um abraço para a Sueli. E o cafezinho bom. Tá? O suquinho Sara, pode tomar Fernando, também, tá? pode, tudo aqui é para o convidado mesmo, viu? Obrigado. Muitíssimo obrigado pela presença do senhor. Obrigado. Gente, que bom podermos entender um pouco mais da nossa vocação, você, leigo, leiga, que atua nas comunidades por todo o Brasil. Agora é momento do nosso intervalo. Eu vou, mas eu volto. Volte comigo. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Estamos de volta com o programa Pai Eterno para todo o Brasil, agradecendo sua audiência. Thalita, como é que está as nossas redes sociais? Eu tenho certeza que depois de um café abençoado com o professor Volmir aqui, o pessoal deve ter se movimentado, deve ter ido aí para as redes sociais dizer e manifestar da alegria, né? Eu, por exemplo, recebi aqui durante o programa o recado da Dirce Amaral, que é leiga, que atua no Ministério da Eucaristia aqui na Matriz de Campinas, e ela dizia da alegria de poder ouvir alguém falar com tanta propriedade no nosso programa. E além dela, Padre Wellington, a Sueli Flores também deixou um recadinho aqui para nós. Ela é do município de Goianira, interior aqui de Goiás. Diz que sempre serviu a igreja como leiga e sempre foi um prazer enorme para ela, né, assumir essas funções dentro da igreja. Ela sente que o Pai Eterno se agrada muito do trabalho dela e por isso retribui com muitas bênçãos na vida dela. Ela deixa aqui um abraço para todos da equipe da TV Pai Eterno, um abraço para você também, Sueli, muito obrigada pela sua participação. E a Ana Maria deixou uma pergunta aqui para nós, né? Diz que tem um testemunho para compartilhar e gostaria de saber onde pode deixar esse testemunho. Olha só, Ana Maria, a sua dúvida também pode ser a dúvida de muitas outras pessoas que estão nos acompanhando. Então, quem quiser mandar um testemunho para nós, pode entrar em contato com os atendentes do nosso call center pelo 62 3506 9800 ou também pode mandar um e-mail contando aí a sua história, né? Tudo que você passou, deixando o seu testemunho no contato@paieterno.com.br. Vou repetir o endereço de e-mail, contato@paieterno.com.br. E o Marcos Henrique, de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, pede orações, pois está em tratamento contra um câncer, está aí passando por quimioterapia. Que o Pai Eterno abençoe o seu tratamento, Marcos, que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro esteja à frente, com certeza vai dar tudo certo. Um grande abraço para você. Tá certo, daqui a pouquinho a gente volta com mais interação, afinal de contas, daqui a pouco tem a consagração e a gente vai rezar pelas pessoas. Hoje nós vamos dar a bênção dos associados, vai ser um momento muito bonito aqui no nosso programa. Agora nós vamos rezar com Santo Afonso Maria de Ligório. No pensamento de Santo Afonso que separamos para hoje, a frase é a seguinte: a santidade consiste, primeiro, numa verdadeira renúncia de si mesmo. Segundo, numa total mortificação das próprias paixões. Terceiro, numa perfeita conformidade com a vontade de Deus. De fato, os santos ensinam com unanimidade que o caminho da santidade é fazer a vontade de Deus. Isto nos santifica porque nos conforma com Jesus, o modelo da santidade que, acima de tudo, desejou fazer a vontade do Pai Eterno
em todos os momentos de sua vida. A primeira coisa que temos de compreender e aceitar na fé é que a vontade de Deus nem sempre, ou quase sempre, não coincide com a nossa. E aí está o primeiro passo para amar a Jesus. Abdicar, muitas vezes, do que nós queremos para fazer o que Ele deseja. E o que mais agrada a Deus é trocarmos conscientemente e livremente a nossa vontade pela dele. Porque isto é a prova de que muita fé pode, de fato, nos ajudar na conversão. Quando damos esse passo, Ele substitui a nossa miséria pelo seu poder. Portanto, é preciso, a cada dia, a cada passo, em cada acontecimento da vida, fazer esse exercício contínuo de aceitar a vontade do Senhor, que sabe sempre o que faz e que quer o melhor para nós. Vamos agora pedir as bênçãos para os nossos associados, para todos aqueles que participam da família Filhos do Pai Eterno. Eu lembro a você os nossos canais de interação. Thalita, para quem está em casa e deseja fazer parte dessa família de amor, deseja colaborar com a programação da TV Pai Eterno, qual deve ser o caminho? Pode entrar em contato com os nossos atendentes do call center 062-DDD 3506-9800, também pelo portal paieterno.com.br, ou também pode acessar aí as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, TV Pai Eterno. Deixe lá o seu pedido de oração, o seu agradecimento. Temos aqui muitos pedidos de orações, Padre Wellington, da Ângela Martins, de Salvador, na Bahia, Regina Neiva, de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, Milena Queiroz, de Poção, em Pernambuco. E você aí também que deixou o seu recadinho hoje, deixou a sua mensagem para nós nas nossas redes sociais, com certeza os seus pedidos estarão aqui no nosso pedido de oração agora. O Padre Wellington vai deixar a bênção e com certeza você será incluído. Deixo também aqui um beijo, colocando a intenção. Um beijo especial para a Dona Ana e para a Iraildes de Vianópolis, município aí do interior de Goiás. Também estão passando por tratamentos de saúde. Que o Pai Eterno abençoe vocês. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro passe à frente e que dê tudo certo na saúde, no tratamento de vocês. Fica aqui o nosso beijo especial e a bênção também vai para todas essas pessoas que estão nas nossas redes sociais participando a todo momento. Padre. Thalita, lembrando, para quem ainda está participando, nós vamos ter um momento da consagração e eu quero que você já prepare aí os nomes e as cidades do povo de Deus que está participando do nosso momento de oração. Agora sim, nós vamos rezar pelos nossos associados. Eu quero que o cinegrafista mostre aqui as intenções que já foram trazidas para o nosso estúdio. As intenções de todos os devotos, de todos aqueles que participam da família Filhos do Pai Eterno, pelos quais nós rezamos nessa quinta-feira, dia de bênção, de graça, que o Pai possa olhar e possa ouvir o pedido, a intercessão de cada um de nós, porque nós temos rezado e pedido nas suas intenções, naquilo que você tem enviado para nós. Tudo isso é lido com cuidado, tudo isso é meditado, tudo isso é levado até mesmo para que as irmãs, tanto as monjas beneditinas como as carmelitas, rezem nas suas intenções. Vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Divino Pai Eterno, nós vos adoramos, porque sois a fonte da vida, a fonte do amor e da felicidade. Nós vos agradecemos por todos os dons concedidos a cada um de nós em particular e pela família que é sinal da vossa presença amorosa. Agradecemos pela vida de cada associado da família Filhos do Pai Eterno e pedimos a vossa bênção e proteção a cada um que faz parte desta família de amor. Concedei que, por vossa generosidade, alcancemos muitas famílias e evangelizemos cada vez mais pessoas. Que todos nós juntos possamos ajudar a transformar vidas e a exercer a caridade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, sócio, devoto, evangelizador da família Filhos do Pai Eterno. Agora sim, Thalita, vamos lembrar de todos aqueles que estão participando do nosso programa
e deixaram seu nome, a cidade, para a gente poder colocar nesse momento da consagração ao Divino Pai Eterno. Olha só, Padre Wellington, grupo de orações aí de Vianópolis, município do interior de Goiás, sempre acompanhando o programa Pai Eterno. A Sandra de Manaus, no Amazonas, a Branca Araújo de Minas Gerais e a Eliana França Alves de Brasília, no Distrito Federal. E ainda a Luciana Correia Cabral de Vitória, no Espírito Santo. Tá certo, agora então vamos colocar a nossa vida no coração do Pai Eterno, voltando o nosso olhar para a imagenzinha da Santíssima Trindade que coroa Nossa Senhora, rezemos juntos. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós, nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Muito obrigado a você que faz parte da família Filhos do Pai Eterno, a você que ajuda essa família a evangelizar, a você que liga para nós, a você que toma a decisão que de fato faz a diferença de ligar no 62 3506 9800 e somar forças para juntos evangelizarmos o Brasil. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Batista, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que os anjos te protejam e tenha certeza da bênção do Pai Eterno hoje na sua vida. Forte abraço e até amanhã com mais programa Pai Eterno aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai.